Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Gislan Vitalino, sou jornalista e esse é o Ponto Extra, o podcast do Unisalles. Mais uma vez temos aqui ao meu lado professora Carmen Luísa. Boa noite. Nossa reitora aqui, estão com um programa muito especial hoje, não é isso, Carmen? Hoje tá demais a coisa. Nosso programa hoje está estrelado, temos aqui duas personalidades hoje aqui do Unisalles presentes, estreando esse formato. Professor Vicente de Paulo Colodete. Ei, boa noite. Mestre e doutor em Política Social e professor aqui de vários cursos do Unisalles, não é isso, professor? Eu transito aí no Direito, na Filosofia, o que for de humanas, estamos juntos. Estamos participando, né? Estamos sim. Temos aqui também nosso padre, coordenador de Pastoral da Presença Salesiana aqui de Vitória, pró-reitor do Unisalles, e mestre em psicologia com ênfase em juventude, não é isso? Isso aí, Gislan. Padre Ivan está aqui hoje porque a gente vai falar de um tema que conversa muito com o que a gente propõe aqui no Unisalles. O Unisalles é uma instituição salesiana e o salesiano está sempre do lado do jovem, não é isso? Não é isso, padre? Isso. O carisma salesiano, ele tem a sua atenção totalmente a partir da lógica de Dom Bosco nas juventudes, né? Hoje nós costumamos utilizar a expressão no plural, juventudes, para falar de uma lógica de pluralidade, porque a experiência juvenil ela é muito distinta, né? A experiência juvenil das pessoas de baixa renda para as pessoas de classe média, ela se torna uma experiência totalmente diferente, assim, né? E Dom Bosco, no seu trabalho com os jovens, ele sempre voltou a sua atenção para as juventudes, né? Numa lógica bem profunda, visando a educação à fé, visando a solidariedade, a profissionalização e o conhecimento da juventude. A gente pode dizer que Dom Bosco conhecia profundamente a juventude do seu tempo. Então, a juventude é o que nos inspira, né? Nos inspira em todos os sentidos. E é interessante, é legal a gente trazer essa conversa aqui para esse podcast, para que as pessoas entendam por que é que a gente fala tanto em salesianidade, né? Porque é a nossa missão. Né? Está lá na nossa missão, da nossa rede de escolas e o CESANS, a CESAN, que é o nosso centro de educação juvenil, né, dos aprendizes, a universidade, é a nossa essência, a lidar com o jovem. Em função disso, nós organizamos aqui há algum tempo um grupo de estudos que se transformou no Observatório da Juventude. Então, quando a gente fala de educação, a gente não está falando só dessa educação para o jovem, em especial, que é a nossa essência, né? Mas esse jovem como um indivíduo que se transforma para uma sociedade, né? E enquanto ele está aqui conosco, ele é o nosso fundamento, é para ele que nós estamos aqui, a serviço dele, né? Então, achamos que era super interessante a gente trazer essa temática para fazer parte dos próximos trabalhos que a gente desenvolve aqui, as próximas conversas que a gente faz aqui no nosso podcast, para que tenha essa compreensão, né, sobre que aspecto, sobre que fundamento a gente conversa, né? Então, hoje nós vamos falar de juventudes, olha que maravilha, vamos lá. Eu acho que tem alguns pontos bem interessantes. Primeiro, o nosso momento aqui realmente é muito interessante. Nós estamos falando de um fenômeno que é absolutamente complexo. A gente fala, a complexidade começa, como Padre Ivan já notou, né? Não pode ser no singular, tem que ser no plural. Juventudes. Porque senão a gente cai no erro de achar que é tudo igual. E não é. Nós temos, dentro do público jovem, nós temos o jovem negro, nós temos o jovem branco, nós temos o jovem rico, o jovem pobre, nós temos o jovem do nosso entorno, que tem uma realidade diferente de outras localidades, aqui de Vitória mesmo. Então, quando a gente fala de juventude, sempre no plural, porque não é uma massa de pessoas uniforme, que tem os mesmos gostos, as mesmas trajetórias, e principalmente oportunidades, absolutamente diferentes. As oportunidades são radicalmente diferentes quando a gente fala de jovens, né? Eu estava lembrando que essa semana eu estava numa barbearia e aí eu vi que tinha um jovem fazendo um estágio. E eu falei, eu vou fazer uma pesquisa empírica com esse jovem, muito fruto do nosso trabalho com o observatório.
Então, me gerou curiosidade. Então, eu estava lá sentadinho lá na cadeira, cortando o cabelo, fazendo a barba. E o barbeiro falou, olha, ele está fazendo um estágio. Então, ele está aprendendo o ofício. E aquilo me chamou muita atenção. Quando eu terminei, perguntei o nome, não vou revelar aqui, mas perguntei a idade dele. Ele tinha 22 anos. E eu falei, caramba, e você está querendo ser barbeiro? É um sonho. Olha, a questão da profissão, a questão da juventude. E aí eu perguntei assim, mas você já trabalhava antes? Os dados mostram que as juventudes, determinadas juventudes, começam muito cedo no mercado de trabalho. E aí ele falou, sim, eu trabalhava, eu fiquei 2 anos trabalhando de carteira assinada, mas abandonei porque o meu sonho é ser barbeiro. Aí eu falei assim, perguntei, mas você trabalhava desde que idade? Ele, desde os 12 anos, desde os 13 anos. E aí como que dá sentido para a questão do pensar sobre essa população? Quem era aquele jovem? Ele não era partícipe de qualquer juventude, mas era de um grupo de jovens que tem perfis e questões sociológicas envolvidas, né? Então, ele estava ali trabalhando desde os 12 anos de idade, pardo, uma condição socioeconômica, eu não perguntei, mas alguma condição socioeconômica definida, querendo conquistar um sonho, e isso linka com outras questões que eu acho que são fundamentais para a gente poder falar de juventudes. O jovem, pelo menos podemos ter discordâncias sobre isso, mas eu acho que nesse ponto talvez a gente tenha um ponto fundamental, interessante. É o vir a ser. Exatamente. É o vir a ser. Quer dizer, ele está almejando ali, às vezes de maneira muito encurtada, ou às vezes de maneira muito mais alongada, o ser adulto, que ele ainda não é, vivendo hoje uma expectativa, que é o caso do estagiário lá do salão. E aí a gente vai, né, para a nossa vivência, do nosso dia a dia aqui no Unisalles, que é uma instituição extremamente acolhedora e não discriminatória de absolutamente nada. Não há um aspecto religioso discriminado, não há, nenhum aluno vem para cá porque é salesiano, especificamente. Exato. Porque o salesiano é acolhedor pela natureza, então não há discriminação de religião, de gênero, de raça, de etnia, enfim. Não há essa discriminação. Pelo contrário, é o acolhimento e, assim, a integração desse jovem, né? Dentro, seja ele que perfil ele tiver, de que grupo ele pertencer, ele vai entrar aqui no Unisalles. Ele é diferente, cada um é diferente do outro. Sim. Né? E aí, dentro de uma mesma sala de aula, você tem diversos perfis. E isso é o que faz a beleza, né? A riqueza dessa sociedade. Então, enxergar nessa sociedade que as diferenças é o que nos constrói, né? A diferença Sim. nos constrói, nos transforma em seres humanos melhores, nos traz consciência, né? De uma ligação, sim, que é espiritual, sim. mas cada um a seu modo. Né? Sim. Perdão, Padre Ivan, mas essa é a beleza do fenômeno, porque ele é muito complexo. Veja bem, eu claro que eu sou sociólogo, né? Então puxo a sardinha para a minha área, mas a sociologia das juventudes é uma camada desse debate. Tem muitas outras, né? Só para poder também aquecer um pouco as ferramentas que eu tenho. Essa questão ela é muito interessante, né? Como você já bem abordou, essa diversidade juvenil ela se encontra em todo lugar, né? E nos salesianos, né? Aqui a partir também do Unisalles, nós temos aqui um complexo de atividades. Essa juventude diversificada, ela se faz aqui presente, né? Nós atuamos aqui com a ação social, nós temos um perfil juvenil específico, nos nossos colégios, né? A partir também da atuação com os nossos alunos, os nossos universitários, os CESANs. Então, veja que diversidade bela, digamos assim. Né? E, de certa forma, o mundo é diverso. Né? A experiência humana não é única. Nós somos todos diferentes, diversificados, pensamos coisas diferentes, temos ideais diferentes. E a beleza de tudo isso se encontra numa integração, eu diria assim. Né? Então, nesse mesmo contexto, falar digamos, a partir da minha área, né,
da Pró-Reitoria de Pastoral é lidar com uma diversidade presente, né? Não é idealizar questões, não é padronizar beleza, gosto, mas é lidar com o diferente na sua complexidade, né? Tem um conceito que é muito legal, que é de multifacetado. Então, o jovem é multifacetado. E por isso a gente aborda, né, dentro do Observatório das Juventudes, os diversos aspectos, né? Então, nós temos lá geração Y, geração Z, geração... Gente, é um alfabeto inteiro de geração, né? Para a gente entender esses movimentos, né? Como é a evolução da sociedade, dos meios de comunicação, da tecnologia, como isso influencia no comportamento. E como isso gera políticas públicas, né? A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele foi se organizando muito de acordo com o que se vivencia hoje, né? Hoje a gente tem também questões legais que falam do abuso sexual, que falam do abuso moral, enfim, uma série de outras questões que regulamentam tudo isso. E aí temos questões lá na frente que a gente vai falar de gestão de carreira, né? Como esse jovem se organiza para chegar no ponto de dizer, o meu sonho é ser barbeiro, né? E que bacana que é ser barbeiro. Se isso está dentro do coração dele, a importância de ser feliz com aquilo que se escolhe, de cumprir o seu propósito. Como que a gente conduz toda essa conversa, né? Num mundo tão vasto, tão complexo, tão sem fronteiras que a gente vive hoje, né? Que as redes sociais estão aí, assim, nos colocando em diversas situações ao mesmo tempo. Né? Aliás, a gente perde muita noção de tempo e espaço com tudo que a gente vem vivenciando. E esse jovem, muito diferente da jovem que eu fui, né? Que a gente era mais linear, a minha época de juventude, era tudo muito linear, era tudo analógico. Né? E hoje, tudo em redes que a gente vivencia, como é esse jovem hoje? Né? Quantos aspectos precisam ser abordados e verificados para que a gente tenha a compreensão e saiba se colocar diante desse jovem, né? O mundo hoje é muito flexível. Ele muda todo dia, toda hora. E, de fato, comparar as mudanças, a velocidade das mudanças hoje com a velocidade das mudanças no passado, a gente não precisa ir muito longe, não. Há 10 anos atrás. Nossa, hoje muda muito rápido. E aí, volta a pensar no conceito de vir a ser. Porque ser jovem não é muito fácil, é muitas vezes muito perturbador. A questão da expectativa pode ser muito perturbadora para uma gama muito variada de jovens, para determinadas juventudes, então esse vir a ser pode ser muito curto. Violência, criminalidade, o extermínio jovem, da juventude negra. A parte dessa juventude, das juventudes, boa parte delas está sendo exterminada, presa, encarcerada. Como é que a gente fala de oportunidades? Carmen, você colocou uma questão que é de todo relevante. Política pública. Sem política pública, como que a gente opera as oportunidades? Pegando o caso empírico que temos à mão, o estagiário está tendo uma oportunidade e escolheu optar por essa oportunidade. Olha que transformador é isso. Ele quer fazer, é o sonho. Como posso perseguir o sonho? Tem uma oportunidade, mas para muitos, essa oportunidade e muitos nós estamos falando de milhões. É muita gente. Estatísticas mostram que, do ponto de vista da violência, do extermínio da juventude negra, são níveis absurdos. Se nós prezamos por direitos humanos, nós não podemos tolerar os níveis que temos no nosso país referentes à violência, marginalização, a precarização, o extermínio de nossas juventudes, seja lá quais forem as juventudes. E é incrível porque a população está envelhecendo, né? A gente vê hoje em dia os níveis os jovens já são a minoria no Brasil. Sim. Né? Já não é aquele boom dos jovens que era há 2 ou 3 décadas atrás. A juventude era um indicador muito maior do que hoje. Né? Talvez até a década de 50 a gente pudesse pensar assim, né? Os estudiosos da questão juvenil costumam dizer que até a década de 50 nós tivéssemos talvez uma linearidade
em objetivos com relação à juventude, anseios, numa lógica vinculada ao ingresso no mercado de trabalho, o casamento, as regras eram claras. Era a constituição de famílias, né, etc. Então, assim, da década de 50 para cá, nós vamos observando gradativamente mudanças complexas do ponto de vista não só social, mas que vincula a nossa maneira de pensar, os nossos desejos, os nossos objetivos, né? E do ponto de vista filosófico, do ponto de vista histórico, essas demandas, elas passam a dizer quem nós somos, a lógica do ambiente ao qual nós estamos inseridos, né? Em uma sociedade pontuada, digamos, pela lógica do capital, o ingresso no mercado de trabalho se conota nesse mesmo ambiente como uma perspectiva de participação ativa, digamos assim, no ideal de sociedade contemporânea, né? Então, assim, estar trabalhando, o ingresso no mercado, esse seu exemplo excelente, né? Ele tem toda uma perspectiva de uma lógica de participação ativa no sistema, na vida em sociedade, de anseios variados que a juventude hoje em dia possui. E se a gente pensar na perspectiva da profissão, hoje a gente vive tempos em que a gente não sabe mais que profissões existirão daqui a alguns anos, poucos anos. E no exemplo que eu dei da minha pessoa, na perspectiva linear e analógica, a gente tinha profissões muito definidas. Era mais fácil decidir algumas coisas. Então, é interessante. Hoje a gente vê esse jovem num mundo de muitas possibilidades. Possibilidades. Nós vemos adolescentes, né? E as regras se formando, as regras que eram muito claras, né? Já não existem mais essas regras tão claras. E aí eu fico pensando sobre a ótica dos pais dos jovens e adolescentes também, que vivenciaram regras mais claras. Hoje essas regras são flexíveis, são mais fluidas, né? E o comportamento dos próprios pais em relação aos filhos jovens, essa insegurança também é dos pais, né? Então a gente vive, na verdade, a gente está falando de jovem, mas a gente está falando de uma sociedade inteira vivenciando um momento de transição e de muita transformação que a gente ainda não sabe onde vai chegar, né? É verdade. Tem um ponto que é fundamental, que é importante a gente, com muita coragem, né, abordar quando a gente fala de juventudes. O ser jovem, ele depende, em larga medida, de uma representação do que é ser jovem. E isso muda historicamente. Então, será que hoje a gente sabe quem é o ser jovem? Porque para poder fazer boas políticas públicas, e isso envolve hoje um entendimento muito claro de que boas políticas públicas, pelo menos no que se refere ao nosso tema hoje, juventudes, precisam ter a participação das juventudes. Sim. Não é só uma política pública que você faz, joga lá para aquele público e tá bom. Não, tem que ter a participação. São questões previstas, inclusive, em Estatuto da Juventude. Então, é importante e fundamental que a gente entenda também como que a nossa sociedade atualmente representa, pensa quem é o jovem. Porque dependendo de qual juventude, esse jovem muda demais. Dependendo do jovem e dependendo do contexto em qual ele está inserido, dependendo da cor, ele é marginal, bandido, futuro bandido, a qual se destina apenas um tipo de determinação. Dependendo da cor, dependendo da região que mora, dependendo do local, dependendo do contexto, é o futuro da nação. Isso muda demais e certamente os gestores que estão envolvidos com as diversas demandas da sociedade e também das questões ligadas às juventudes precisam estar atentos a esse tipo de representação, porque isso muda a nossa ação sobre a realidade. Gestores, educadores, né? Nós aqui. Então, eu acho que esse tema que a gente está trazendo hoje aqui é um tema que interessa a todos. Né? Um tema que interessa a todos. É um conhecimento que precisa ser discutido, debatido. Eu achei fantástica a criação desse Observatório da Juventude aqui, por esse grupo de professores que propôs essa formação, porque nós realmente precisamos fazer esse debate. É um debate da sociedade. Né? Nem é um debate exclusivo do Unisalles, é um debate da sociedade. É um tema que a gente tem que ficar atento se nós quisermos uma sociedade melhor.
Porque é essa juventude que vai construir essa sociedade, isso não tem a dúvida, né? Verdade, é um tema que envolve saúde, que envolve educação, que envolve a ação social, economia, religião. Mundo do trabalho. O mundo Ele do atravessa trabalho. todos os demais temas da sociedade, né? Porque Carmen citou a questão da pirâmide. Tem a questão da pirâmide, né, da pirâmide etária, e tem a questão do bônus demográfico. São questões muito complexas e muito caras que envolvem toda a sociedade. Vamos pegar um exemplo, previdência. Quando a gente fala de juventude, estamos falando de previdência. Quando a gente fala de empregabilidade, emprego, mundo do trabalho, informalidade, trabalho por conta própria, a gente está falando de juventudes, porque Sim. Empreendedorismo, formas de inserção na sociedade, a geração TikTok, né? E que daqui a pouco já é uma outra trabalho. rede. A gente nem sabe o que vai surgir, Exatamente. né? Muito rápido essa mudança. Né? Muda muito rápido e nós precisamos estar atentos a essas mudanças. Eu sei que vou falar por mim, né? Para mim é muito difícil acompanhar essas mudanças, né? É tudo muito rápido. É interessante eu da minha geração, por exemplo, eu fico pensando, essa evolução, essa rapidez com que as coisas acontecem, cada dia a gente tem que apertar um botão diferente, né? Surge um botão novo para apertar. Isso vai gerando uma ansiedade, né? Muita ansiedade. E essa ansiedade que nós, supostos adultos, sentimos, a gente também está transmitindo para esses jovens. Sim. Né? E é interessante a nossa relação. Eu fico pensando a relação professor-aluno, né? Sim. Que ele domina muito mais essas tecnologias do que o professor, mas a gente hoje ensina por meio de tecnologias o tempo inteiro. Então, o professor precisa dominar essas questões para poder minimamente se relacionar com esses alunos que já trazem isso com muita pertinência na sua prática, né? Eu digo assim, eu tenho netos, meus netos nasceram plugados, gente. Eles nascem com o dedinho deles, já vai em tudo. É incrível, né? Incrível. Isso tem a ver com o que propor, o que a gente, né? Como a gente dialoga, o que a gente pensa. Isso muda muitos contextos na nossa vida, né? Essa insegurança, de fato, ela é um elemento comum, né? Mas eu diria assim, que nos gera uma inquietação diante do novo. A todo momento nós vamos lidando com novidades, né? Com a complexidade juvenil. E, ao mesmo tempo que nós falamos dessa mesma lógica, as pessoas não estão no mesmo paradigma, não estão no mesmo lugar. Existem pessoas atrás, né? Se nós pararmos para pensar também, até do ponto de vista tecnológico, nós temos jovens também que não estão inseridos nesta realidade. Sim. Então é tudo muito complexo, né? Não é tudo, nada é linear, mas tudo é muito complexo ao mesmo tempo. Fiquem à vontade para discordar, mas eu acredito que a impressão que eu tenho é que o jovem ele decide para onde está caminhando o Brasil. Para onde está caminhando o nosso país, a nossa sociedade, porque eu acabo trazendo para minha área... Eu gostei dessa tua né? frase, eu gostei, o jovem é que decide, isso é forte. O jovem está construindo a sociedade que a gente está. Porque eu trago para minha área do jornalismo, da comunicação, do marketing, e a impressão que a gente tem é que se uma marca hoje, às vezes ela não fala como jovem, ela não entra na família, às vezes ela não é valorizada, no futuro ela corre o risco de ser esquecida. Então, a impressão que a gente tem é muito essa, de que o jovem ele toma essa decisão de para onde a sociedade está caminhando ali. Você falou uma coisa muito bacana, sabe? Assim, eu acho que se nós observarmos, né, a juventude talvez ela seja o grande ideal social da contemporaneidade. A gente vê modas, ritmos, gestos, expressões, programações de atividades, todas são muito voltadas para a juventude. Se nós observarmos as nossas crianças, desde cedo nós já incentivamos a elas a ter um comportamento adolescente, jovem, a partir da roupa que nós já as estimulamos, né? As crianças hoje já se vestem como adolescentes, né? E, assim, e ao mesmo tempo, as pessoas já no período de maturidade tendem a sofrer quando vão assumindo a idade adulta, né? Então, há um paralelo com relação a isso. Nós aproximamos as crianças do comportamento adolescente, juvenil, e também, na idade adulta, há uma tendência também, eu diria, de comportamento muito voltado para a perspectiva juvenil, né? Então, há uma lógica, digamos, uma lógica
mercadológica, social, comportamental, voltada para a realidade juvenil, né? Esses temas todos, eles são tão impactantes na vida da gente que nós aqui no Unisalles, como nós não podíamos deixar passar tanto conhecimento, né? Tanto que o próprio Observatório da Juventude vem fazendo, e aí nós tivemos essa ideia de fazer essa pós-graduação, né, Gislan? Vamos falar um pouquinho da pós-graduação, que é um público muito amplo, um público que em primeira mão, né? Eu vou citar. O ponto extra tá exclusivo aqui com essa informação, hein, gente? E assim, a ideia é que a gente seja um ponto de debate dessa temática que é tão cara para nós, né? Então, a gente estabeleceu essa pós-graduação, o professor Vicente faz parte aqui, o Padre Ivan também, né? E um corpo docente maravilhoso que também foi convocado para fazer parte, né? A dedo, e não é só daqui do Espírito Santo, né? Também temos de outras partes do país, com suas expertises, para que a gente possa criar um ponto de formação e de debate dessa questão tão cara para todos nós. E se nós pensarmos o público-alvo de uma pós-graduação como essa, ele é muito amplo, como a gente vinha falando, desde um RH das empresas que fazem as contratações, né? Até o serviço social, né, a questão da ação social e a pastoral, que é tão próximo da juventude. Então, acho que é interessante a gente abordar um pouquinho sobre a pós-graduação. Não é o nosso propósito aqui nos nossos podcasts falar sobre, fazer propaganda, mas a temática traz essa vontade de que a gente coloque, não em caixinhas, né, mas interdisciplinarmente em alguns tópicos que podem ser abordados para que nos traga essa consciência de quem é esse jovem e o nosso papel na sociedade em relação a ele, né? Como transitar por todos esses aspectos da juventude. Sim. Bom, não vou negar, né? A questão da pós, assim, me deixa muito feliz. É um projeto feito a muitas mãos, né? Então, eu acho que, assim, quando a gente vai junto, as coisas dão certo. E é uma pós que foi feita com muito carinho, pelo menos da minha parte, mas eu tenho certeza que da parte de todo mundo que ajudou com muito carinho. As sugestões de professores, a cada elemento da pós, cada projeto da pós, foi pensado com muita calma, com muita tranquilidade, com muita assertividade. Nós, inclusive, voltamos e repensamos. Será que isso aqui está legal? Será que isso aqui reflete o nosso posicionamento? O que a gente espera de uma pós assim? Então, eu confesso que assim, eu tenho muito carinho pela pós e estou muito feliz, evidentemente, de poder participar da pós. Inclusive, fico muito feliz dessa pós estar sendo ofertada por nós, aqui do Unisalles, porque eu acho que tem a nossa identidade, tem a nossa cara. Eu acho que se a gente não acredita no trabalho, ele não dá certo, e nós acreditamos nesse trabalho. O Unisalles acredita nesse trabalho, porque ele é esse trabalho. Então, eu acho que é uma pós assim acho não, tenho certeza. É uma pós que foi feita com muito carinho e está muito bonita. Aí eu vou pegar muito suas palavras. Está linda, sabe? Eu vou até passar aqui um pouquinho, Gisela, só um pouquinho. Os temas que vão ser abordados, né? Sim. Direitos humanos e juventudes, abordagem sociológica e histórica das juventudes, ética, cidadania e juventudes, desenvolvimento humano e juventudes, políticas públicas para a juventude no Brasil, juventudes em situação de vulnerabilidade social, juventudes e movimentos sociais, olha que lindo isso. Juventudes, educação e protagonismo, é o que a gente prega aqui no Unisalles, o protagonismo do estudante, né? Juventudes, gênero e diversidade, juventudes, raça e etnia, juventude, saúde e qualidade de vida, juventude, comunicação e mídias sociais. Gente, isso aqui está fantástico. Juventudes, violência e criminalidade, juventudes e os fenômenos religiosos contemporâneos. Muito importante a gente falar de fé. Né? Juventudes e o mundo do trabalho, juventudes, empreendedorismo e economia criativa, juventudes, carreira e projeto de vida. Olha, projeto de vida, né, entender para que caminho esse
esse jovem toma, né? Inovação e Juventude e um seminário de encerramento que nós já estamos aqui fazendo esse seminário antes de começar. Né? Exato. Então, assim, tá linda essa pós, tá linda. E, assim, acho que vai mexer com o coração de muita gente. É da identidade do Unisalles, é da identidade de ser salesiano. É uma daquelas coisas que se alguém tivesse parado para sentar hoje, aliás, se alguém tivesse parado para analisar algum tempo atrás, ia perguntar por que não aconteceu ainda, né? Porque não parece tinha que maturidade, naturalmente, né? Eu acho que não tinha uma maturidade para a gente chegar nesse ponto. E eu acho que fruto desse trabalho que o Observatório da Juventude vem fazendo, foi amadurecendo até a chegada nesse ponto. sem dúvidas né? que ela acontece no momento exato, mas Exato. assim, é quase como natural da salesianidade. né? Isso que eu ia comentar. A pós foi um resultado, uma consequência natural do observatório. Falei assim, tá, temos o observatório, por que não uma pós? Por que não formação acadêmica de qualidade e que possa agregar vários profissionais que lidam com essa temática, porque ela é muito cara no nosso país. Por que não? Então, começou assim. Ai, que legal. Exatamente. Então, acho que é uma pós de fato muito bacana, no sentido assim de... para todas as áreas que a gente atua, né? Se a gente parar para pensar a partir de marketing, a partir da área da saúde, a partir de políticas públicas, da área de saúde, no geral, assim... Do direito, na educação, né? Então, assim, lidar com juventudes é lidar com pessoas, né? Eu acho que essa abordagem ampla, com temáticas, digamos assim, que nos trazem a partir dos temas a complexidade juvenil, acho que nos ajuda de fato a entrar nesse universo. Né? E eu vou lhe dizer uma coisa, eu acho assim, essa pós não é para qualquer um. Né? Porque ela não está te dando uma especialidade em alguma área técnica específica. Sim. Né? Ela está te dando um amplo conhecimento para você navegar em qualquer área de atuação. Exatamente. Porque é com esse jovem que a gente atua, Sim. né? Em qualquer área. Na nossa sala de aula. Enfim. Então, ela, assim, ela traz, assim, ela realmente é transdisciplinar. Né? Ela é uma pós que está trazendo conhecimento, discussão, debate, reflexão, né? É para quem gosta disso mesmo. Com certeza. Nesse sentido, é absolutamente transdisciplinar e para variados profissionais que atuam em variadas áreas, porque onde tem jovem no nosso país, está em tudo quanto é lugar. Exatamente. Do mundo do trabalho, a família, a sala de aula. Então, os jovens estão em todos os locais, trabalhando, estudando e trabalhando. Então, todos os profissionais precisam entender, aprender sobre o jovem, sobre as juventudes, que é um fenômeno muito complexo. Maravilha, muito bom mesmo. Tamo... Como estamos de tempo, Gislan? Estamos no limite do... a hora certa, assim. Passou muito pra rápido. gente... Passa rápido, né? E a conversa é boa. A conversa é boa, é um tema que todo mundo se interessa, brilha os olhos, principalmente de nós, né, que estamos numa instituição salesiana. Acredito que Padre Ivan também vive muito disso de juventude, né? Porque... Todos os dias. A história de Dom Bosco, que é o fundador dos salesianos, né, da congregação, fala muito disso, né? Conversa muito disso, né, padre? Exato, né? A história de Dom Bosco gira em torno da perspectiva juvenil, né? Então, Dom Bosco, na realidade histórica a qual ele viveu, ele já começava a lidar com uma sociedade de intensas mudanças. Né? Dom Bosco viveu no período da unificação italiana, e pouco a pouco as famílias iam deixando o campo, migrando para as cidades. E uma sociedade que ainda não tinha resolvido as questões de políticas trabalhistas. Né? Então, um número de orfandade imenso, né? De pessoas sem preparo para o ingresso no mercado de trabalho. Né? E em uma sociedade sem direitos trabalhistas, de certa forma. Então, era um contingente elevadíssimo de jovens desocupados, em uma boa parte, moradores de rua. E Dom Bosco lidava com essa população visando o ingresso das pessoas na sociedade como um todo, no mercado de trabalho. Né? Dom Bosco é o santo que tem o primeiro
contrato de trabalho da Itália, né, voltado para a juventude, colocando horários de entrada, de saída, de preparação de jovens. Dom Bosco se endividava, digamos assim, para ter os melhores equipamentos para que os seus jovens pudessem aprender tipografia, aprender uma série de elementos profissionalizantes para que eles pudessem ingressar no mercado de trabalho. Todo o trabalho salesiano em Dom Bosco tem a sua atenção à juventude justamente por causa disso. Ele próprio dizia, né? Por vós trabalho, por vós estudo, por vós eu dou a minha vida. Tinha que ser do Salles, né? Então, e essa é a base de todo o nosso modelo pedagógico, que nós trabalhamos baseado no sistema preventivo de Dom Bosco, né? Teve 208 anos, né? Isso, exato. Do nascimento de Dom Bosco. Né? E nós estamos aqui, tantos anos depois, falando de uma pessoa tão inovadora na sua época, né? E que nos inspira até hoje. Exatamente. Né? Dom Bosco é a nossa inspiração, né? Isso mesmo. E aí fica um convite, né, para as pessoas conhecerem isso, né? Estarem aprofundando para aprender um pouquinho sobre isso tudo, né? Sobre tudo isso que a gente Nós vamos deixar um link para a inscrição da pós? Com certeza, tá aqui na nossa descrição do vídeo. Tá ótimo. E, infelizmente, o nosso tempo é limitado, a gente tem que encerrar. Mas eu queria que cada um dos nossos convidados hoje deixasse uma palavrinha e talvez um convite para conhecer essa pós-graduação. Pode ser, professor? Pode. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo momento. Assim, foi um momento extraordinário. Muito bacana mesmo estar aqui com vocês, discutindo um assunto que é muito complexo, muito caro, mas é muito cativante. Afirmo e reafirmo, após estar no lugar certo. Aqui. Eu acho que tem que ser aqui mesmo, no Unisalles, né? Porque a gente tem história. Então, faço o convite, né, para poder, quem se interessar, conhecer a nossa pós, entrar em contato, conversar conosco, conversar com o Carmen, conversar com o Padre Ivan, conversar comigo, conversar com o Alexandre também, que está envolvido, a gente não mencionou. Nosso pró-reitor acadêmico. Nosso pró-reitor está envolvido. Aliás, ele é o idealizador do Observatório da Juventude. É verdade. Né? Vamos fazer aqui as devidas colocações, né? E também se movimentou demais assim conosco para poder fazer a pós. Então, fica o convite para conhecer a pós, conhecer o observatório, conhecer o Unisalles e estamos juntos. Isso mesmo. Padre, para quem já tem um envolvimento com o Unisalles, na graduação, na pós, nos outros obras educacionais, queria que você reforçasse o convite para participar das atividades da pastoral. O que tem sido desenvolvido? Fala aí. Olha, a pastoral, né, no Unisalles, aqui na nossa presença salesiana, aqui de Vitória como um todo, nós trabalhamos, eu diria assim, eu costumo dizer que nós trabalhamos com experiências que o dinheiro não paga, digamos assim, né? Aquilo que extrapola a sala de aula a partir das boas experiências, né? Então, quando a gente fala da pastoral, e da pastoral juvenil, nós trabalhamos numa lógica muito profunda, valorizando a diversidade juvenil, o diálogo, o entretenimento, o esporte, a cultura, o lazer, né? Inseridos também no contexto juvenil da profissionalização, dos debates, né? Acho que todas essas questões, né, quando nós discutimos essas questões juvenis, nós falamos de pastoral no contexto de Dom Bosco. Né? Então, fica o convite, né, para todos conhecer a nossa sala de pastoral, participarem dos nossos projetos, das nossas atividades, tanto de voluntariado, momentos de espiritualidade, mística, celebração, e também os nossos contatos diretos, digamos assim, com a juventude. Né? Então, ser voluntário nessas questões é algo muito belo. Né? Aqui, eu diria que no Unisalles, o voluntariado ele é mais do que acadêmico. Ele é humano, porque ele nos coloca assim, de frente com possibilidades muito interessantes, né? Em contato com as pessoas, com as pastorais diversas, né? Da Arquidiocese de Vitória, Pastoral da Saúde, a partir dos diversos elementos existentes por aqui, também o nosso oratório, né? Com atividades esportivas no final de semana. Acho que fica o convite aí a todos a conhecer as nossas atividades, bem amplas, né? E
cheias de elementos muito especiais, de boas experiências. E até Perfeito. lembrando também, só um último parêntese aqui, é que nossos alunos da educação à distância, né, nossos polos, eles são localizados nas nossas unidades da Inspetoria São João Dom Bosco, que que tem pelo Brasil, e também tem as suas unidades de pastoral. Então, o voluntariado que o Padre Ivan está falando, ele também é possível nessas localidades onde os polos existem. Ah, né? que maravilha. É amplo, né? É amplo, é amplo. E esse é o nosso papel. Sua avaliação, Carmen, o que você achou do nosso papo Eu vou aqui sair hoje? daqui emocionada, gente. Ganhei meu dia, ganhei minha noite, ganhei a minha semana aqui com todo mundo. Eu adoro esse tema, eu acho que a gente realmente está aqui no lugar certo, viu, Vicente? É isso mesmo. E fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Muito bom. Perfeito. Encerrando então, professor, muito obrigado. Padre Ivan, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade de vocês dois. Carmen, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada a todos que estão aqui também nos assistindo, né? E estão conosco. Pessoal, agradeço também imensamente pela atenção de vocês. Encerramos então mais um episódio e a gente espera na próxima semana. Confere aqui o link na descrição do vídeo para a participação da pós. Tem vestibular do Unisalles também no ar, então dá uma lidinha aqui que tem muita coisa bacana acontecendo, beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima. Boa noite.